E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, queridos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 22 ao versículo 26. Minha versão é a NAA. Se você quiser, você pode acompanhar pelo telão. Você que pode, por favor, se coloque de pé. Em reverência à palavra. E a palavra do Senhor nos diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E a nossa oração, Senhor, nesta noite é que o Senhor fale conosco. Que, Senhor, eu não atrapalhe o texto bíblico, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer entregar aos teus filhos neste lugar. Pai amado, que o teu Espírito Santo venha fazer, Senhor Jesus, o que o Senhor já tem preparado para essa noite, em cada coração, em cada mente, Deus. Vem desvendar mistérios, vem trazer clareza, vem trazer entendimento. Vem, Senhor Jesus, trazer ao Espírito, Senhor Jesus, de cada um aqui, aquilo que o Senhor já tem preparado como milagre. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que faz, e não temos como explicar a forma que o Senhor faz as coisas. Pai querido, que eu diminua neste altar, que o Senhor cresça, que o Senhor use a minha vida por misericórdia e graça, para falar aquilo que o Senhor quer entregar nesta noite. É o que eu oro, Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, nós temos uma palavra rema para esse ano, que o Espírito Santo trouxe ao coração dos nossos pastores, que é o ano do milagre. E um ano dos milagres é um ano onde nós podemos criar muitas expectativas para tudo que Deus vai fazer. Porque é uma palavra rema, é uma palavra que está declarada para a igreja, e nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E através dessa palavra, o texto bíblico é Marcos, também dentro do Evangelho de Marcos, o capítulo 11, o versículo 23. E o contexto desse versículo, ele diz que se nós não crermos e não duvidarmos no nosso coração, nós vamos viver coisas que a gente nunca viveu. Se nós crermos, se nós não duvidarmos no nosso coração, nós vamos viver tudo que o Pai projetou para vivermos no ano de 2023. Mas nós precisamos crer, o nosso coração não pode duvidar. Essa é a palavra. Por isso nós vamos viver um ano de milagres. Por isso nós podemos declarar vitória num projeto de vida para 2023. E sabe, queridos, muitas vezes eu acredito que eu não sou a única aqui. Muitos de nós, e talvez a totalidade de nós aqui, ficamos tentando explicar milagres. Sabe, como Deus vai fazer esse milagre que eu preciso tanto? De que forma Deus vai se mover? Como que Deus vai alcançar essa pessoa? Como Deus vai abrir essa porta? Como Deus vai suprir essa necessidade? Como Deus pode fazer um milagre de trazer um cancelamento de dívidas? A gente fica, na maioria das vezes, tentando explicar milagres. Mas eu preciso te dizer, talvez uma frase que você já ouviu, mas que muitas vezes a gente se esquece dela. Sabe qual é? Que milagre a gente não explica, milagre a gente vive. Então nós vivemos o milagre que Deus tem para nós, e a gente não tem que ficar tentando explicar. E foi nesse contexto que o Espírito Santo trouxe o tema da mensagem desta noite. Não tente explicar o seu milagre.
Viva seu milagre, querido. Não tente explicar o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, como vai se dar. Viva o seu milagre. Sabe, e tem um texto no livro de Eclesiastes, a Bíblia vem nos dizer de uma forma muito clara, no capítulo 11, no versículo 5, que nós não sabemos da onde o vento vem, para onde o vento vai. Nós não sabemos. Nós não sabemos como se forma um bebê no útero de uma mulher. Como se formam os ossos desse bebê no útero de uma mulher. E sabe a comparação que o autor do livro de Eclesiastes vem fazer? Que assim como a gente não sabe da onde o vento vem, para onde ele vai, e nem como se forma um bebê no útero de uma mãe, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas, a gente também não entende. E isso traz uma explicação para o milagre. A gente não entende, porque Deus que tem as obras nas mãos, que faz as obras, que Ele entende como Ele pode fazer para as coisas darem certo, que isso não cabe para nós entendermos, é Ele que faz o milagre. E quando nós lemos o texto que nós lemos sobre a cura de um cego em Betsaida, eu fico também conjecturando aqui que a gente fica tentando explicar, não é? Como que tantos milagres que nós lemos na Bíblia, Jesus fez imediatamente. Jesus não fez milagres por etapas. Quantos milagres nós já ouvimos, já lemos, onde a mulher entrou encurvada na sinagoga, Jesus tocou imediatamente, ela não ficou mais encurvada, ela foi curada, saiu andando. A filha de Jairo que Jesus colocou as mãos, imediatamente ela ressuscitou. Sabe, são milagres que não foram feitos em etapas. Mas quando a gente fica tentando questionar algumas coisas num texto bíblico, ou da forma que Deus fez, da forma que Jesus fez, a gente precisa lembrar que Paulo tem um texto na carta aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que Paulo diz assim, olha: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito, queridos, a Bíblia é de capa a capa. Tudo o que foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança, do bom ânimo, procedente das Escrituras, ou seja, através das Escrituras nós podemos perseverar, nós podemos ter bom ânimo, para nós mantermos a esperança. Então sabe o que Paulo está dizendo para nós nessa noite? Que quando nós lemos esse texto aqui da cura do cego de Betsaida, a gente não dá para a gente ficar comparando com milagres que Jesus fez, da forma que Jesus fez, por que Deus fez desse jeito, por que Deus fez assado, por que Jesus fez cozido. Jesus fez. E se está aqui esse texto para nos ensinar, é porque algo nós temos para aprender nesta noite. Então, quando nós lemos aqui que Jesus, pessoas levaram o cego até Jesus. Betsaida era um povoado, era um vilarejo, e Jesus estava lá, e pessoas levaram o cego para Jesus. E o texto vem dizer que elas pediram para Jesus, elas suplicaram para Jesus curar esse cego. Senhor, toque nele. Porque eles sabiam que haveria virtude, ele seria curado através de Jesus. E nós lemos aqui que eles suplicaram pelo cego. Jesus de fato pegou o cego, mas a primeira coisa que Jesus fez aqui, Jesus saiu com ele de dentro da aldeia, saiu com ele de dentro daquele povoado. E sabe, queridos, quando nós olhamos como Jesus fez, Jesus pegou o cego e saiu de dentro da aldeia. Se você ler o capítulo 7, bem no finalzinho do contexto, dos versículos, tem uma história extremamente parecida com um surdo e gago. Que homens também levaram o surdo
gago, né? Para Jesus curar, Jesus também tirou ele ali de perto. E com os dois milagres, com o surdo e com o cego, Jesus pegou o cuspe, no cego ele colocou nos olhos. E no surdo, ele colocou no ouvido e ele tocou a língua. E como o Caio já trouxe uma vez aqui, cuspe, que no grego, no hebraico, no latim, é cuspe, né, pastor Caio? Não muda. Cuspe é cuspe. Foi com cuspe que Jesus trouxe a cura sobre os dois homens. Só que algo interessante, muito interessante acontece entre os dois. No surdo, no momento que Jesus colocou o cuspe, naquele momento, o texto vem dizer, no versículo 35, que a língua desenrolou e que ele passou a ouvir imediatamente. Mas quando nós lemos aqui o que aconteceu com o cego, quando Jesus colocou o cuspe, a Bíblia vem nos dizer que Jesus perguntou para ele: o que você vê? E ele fala: eu vejo homens parecidos com árvores, pessoas parecidas com árvores, depende da sua versão. E aí Jesus fala: ele não está vendo direito não. Jesus novamente toca nos olhos dele e pergunta novamente o que ele vê. E ele já vê perfeitamente. E aí a gente fica se questionando, por que um milagre Jesus imediatamente fez com que aquele surdo ouvisse? No outro milagre, por que Jesus fez em duas etapas o milagre do cego? Mas como Paulo vem nos dizer, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Queridos, a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto aqui é que Deus tem os seus meios. Então, como a gente não explica milagre, a gente não explica os meios que Deus tem para fazer o milagre. Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Por isso, nós temos em um texto aqui, obviamente, que tem um contexto histórico aqui. Existe um contexto que, teologicamente, uma explicação, porque Jesus está ali querendo mostrar para os discípulos uma questão ainda, que Ele ainda não tinha se revelado. Então, era algo que Ele precisava mostrar também para aquele povo. Os fariseus tinham questionado. Jesus já tinha feito o milagre, o primeiro e o segundo milagre da multiplicação dos pães. Existia um contexto, mas eu preciso te dizer que o Espírito Santo trouxe ao meu coração que não é um contexto teológico que eu preciso trazer para você, para o teu coração nesta noite. Eu preciso trazer para o teu coração que nós temos algo para aprender nesse texto, que Jesus tem os seus meios para fazer os seus milagres. Ele tem os seus meios. Não adianta a gente querer comparar milagre. Não adianta você olhar para a sua vida. Talvez você tenha uma pessoa que você conheça, que está passando a mesma necessidade, precisando do mesmo milagre. Deus já fez na vida dela. E aí você olha: Jesus, o Senhor podia fazer igualzinho na minha. Jesus tem os meios para fazer na tua vida, muito diferente talvez do que fez na vida da pessoa que você já viu viver o milagre. Sabe, quando nós vemos que Jesus pega aquele homem pela mão, os dois, né? Primeiro Jesus pega aquele homem e sai da aldeia. Quando Jesus quer tratar conosco, quando Ele tem milagre, no momento que Ele vai fazer o milagre na nossa vida, a primeira coisa Ele quer tratar conosco. Então Ele segura na nossa mão e Ele nos tira de um lugar onde você está impedido de ver o teu milagre. Isso o Espírito Santo tratou profundamente no meu coração. Sabe, Ele pega pela mão, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Jesus sabe exatamente, Ele não perdeu o controle. Ele sabe exatamente como vai se dar o milagre na sua vida. Exatamente porque Ele é Deus, Ele não mudou. Sabe, certa feita, Jeremias estava, no texto de capítulo 32, de Jeremias, o profeta Jeremias está num diálogo ali com Deus e ele fala: Senhor, o Senhor que fez o céu, fez a terra com o teu poder, com o teu braço forte. Não tem nada demasiadamente difícil para o Senhor.
E depois o próprio Deus fala, e não existe nada mesmo demasiadamente difícil para mim. Fala, Jeremias, existe? Não, porque ele mesmo deu a resposta antes do próprio Deus perguntar. Sabe, queridos, nós estamos diante de um Deus do impossível. É o Deus que faz milagres, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva, é um Deus que tem preparado um ano para nós, cheinho de milagres, cheinho de tudo aquilo que eu e você precisamos. Nós precisamos lembrar o que está em Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. E talvez a nossa forma de querer explicar milagres, a nossa forma de querer comparar milagres, nos faz esquecer que o nosso Deus é o Deus do impossível. E o segundo ponto, querido, que eu trago para você e para o meu coração nesta noite, é que nós precisamos enxergar Jesus como Ele realmente é. Sabe, Jesus tira aquele homem da aldeia, Jesus mistura, pega o cuspe, coloca nos olhos daquele homem. Quando ele pergunta o que ele vê, ele fala, eu estou vendo pessoas como árvores. Jesus fala, não, ele não está vendo o que ele precisa ver. E eu preciso te dizer que comigo e com você também não é diferente. Jesus começa o milagre e os nossos olhos ficam impedidos de ver realmente que o milagre está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós olhamos e nossa incredulidade por vezes interrompe o milagre. Por vezes Jesus ainda precisa, a gente quer que Jesus ainda faça mais. Jesus faz diferente, faz de um jeito que eu veja. Então a minha oração nesta noite, sabe qual é? Que o Senhor Jesus possa nos ensinar a ver Ele como Ele realmente é. No momento que Ele está fazendo um milagre na nossa vida, que Ele já iniciou, que Ele já está se movendo, que a nossa incredulidade não permita que a gente não enxergue o milagre. Sabe, que a gente possa enxergar o Emanuel, o Deus conosco, que em todo tempo é conosco. E Ele fala, filha, filho, olha para mim. Não enxerga pessoas como árvores, olha para mim, olha como realmente eu sou com você em todo tempo. Eu não prometi te dar todas as coisas, mas eu prometi estar com você até o fim. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco. Eu sou o Deus que te chama como escolhida, como amada, como amado. Sabe, é lindo o louvor quando a gente louva. Mas é muito fácil cantar da boca para fora. É muito fácil, eu sou escolhida, eu sou perdoada. Mas você se sente assim? Quando você está de frente com Jesus, que você precisa olhar para Ele, ver quem Ele realmente é. E Ele olha para você e fala, você é escolhido, você é perdoado. Eu estou aqui para suprir aquilo que você precisa. Eu estou aqui para fazer um milagre na tua vida. E os nossos olhos estão embaçados, não acreditando naquilo que Deus é. Por isso que nós precisamos olhar e falar, Senhor, me ajuda a te enxergar da forma que o Senhor é. Mas também me ajuda, Senhor, a eu enxergar da forma que o Senhor me vê. Porque quando eu não acredito que eu sou escolhida, que eu sou perdoada, eu não permito também viver todas as promessas e todos os milagres que Deus tem para mim. Porque eu não sei como Jesus também está me vendo. E a terceira coisa que os nossos olhos podem ser limpos e que nós podemos pedir para Jesus, Jesus, me ajuda a enxergar as pessoas como elas realmente são, como o Senhor vê. Sabe, me ajuda a enxergar as pessoas com os teus olhos e não com os meus. Porque com os nossos, por vezes, a gente enxerga pessoas como árvores, queridos. A gente enxerga os defeitos, a gente enxerga tudo aquilo que as pessoas querem, por vezes, não nos fazer tão bem. Mas quando nós pedimos para Jesus, para nós enxergarmos como Ele vê, as pessoas passam a ser pessoas segundo o coração do nosso Pai, segundo o coração do nosso Deus. Amém? E um terceiro ponto, para a gente finalizar esse texto, é que quando Jesus
passa novamente o cuspe nos olhos daquele homem. E ele passa a enxergar pessoalmente. São pessoas, não são árvores. Não são pessoas que estão andando como árvores enormes. Não, são pessoas. Quando ele já vê tudo perfeitamente, porque é assim que termina o texto. Sabe o que o Senhor nos ensina? Ele nos ensina numa frase que ele falou para o moço, recomendando: vá para sua casa e não volte na aldeia. Foi isso que Jesus falou depois do milagre. E sabe o que eu e você podemos aprender com isso? Que a gente não tem que voltar para trás naquilo que Jesus já fez. Jesus fez o milagre, a gente não precisa ficar olhando para trás, a gente não pode voltar. Não volte, não entre na aldeia. E o Espírito Santo trabalhava no meu coração, sabe em que sentido, queridos? Quando nós recebemos um milagre, é muito fácil nós voltarmos para olhar para um tempo de sofrimento, para ouvir vozes que não deveríamos ouvir, para vivenciar situações que não deveríamos mais vivenciar. Se esse homem volta para a aldeia, eles voltam com pessoas apontando o dedo para ele, falando: mas não era o cego? E aí os olhos dele já estavam vendo perfeitamente, iam enxergar a situação que ele vivia ali. A gente não sabe como que ele vivia naquele lugar. Ele comia o que as pessoas davam. Ele vivia ali da forma porque ele não enxergava. E se ele volta para dentro da aldeia, ele volta para um sofrimento que ele não precisava mais viver. Então, uma orientação que o Espírito Santo nos dá nesta noite: você vai receber o teu milagre. Não entre mais na aldeia. Não volte mais para trás. Não precisa ficar trazendo pensamentos passados. Não precisa mais ficar recordando coisas que você já sofreu. Viva o seu milagre. Sabe, em Isaías 43:18, a Bíblia vem nos dizer para nós: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Há um milagre do Senhor para mim e para você. Não fique pensando nas coisas passadas. Pense nas coisas que eu estou fazendo agora. Pense agora nesse milagre. Viva o seu milagre. Sabe, a gente por vezes está aí com 2023 iniciando novinho. Com Jesus, com tantas coisas para Jesus fazer em nós e através de nós. Mas a gente quer ficar vivendo o que não aconteceu, ou coisas que aconteceram em 2022. Não entre na aldeia. Não entre na aldeia, queridos. Esse é o recado para o nosso coração nesta noite. Viva o novo de Deus, viva as promessas de Deus, viva o fôlego de vida que Deus tem te dado todos os dias. Sabe, que a gente possa viver as coisas novas que o Senhor já está fazendo, assim como o profeta Isaías diz no capítulo 43. Sabe, em Provérbios capítulo 4, o verso 25 diz assim: olha, porque eu quero que os seus olhos fixem no que está diante de você. Se Jesus quisesse que nós ficássemos nos prendendo no passado, nos prendendo nas coisas que nos dão dor, que nos trazem peso, Ele colocaria: porque eu quero que os seus olhos fixem no passado. Não. O Senhor nos orienta a fixar os nossos olhos nas coisas que estão diante de nós. O que estão diante de nós são novas, são projetos novos, são milagres novos, são promessas novas. É viver aquilo que a gente nunca viveu. É viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É eu olhar uma circunstância que eu estou vivendo e olhar a promessa que Deus tem para mim e não tentar encaixar a promessa dentro da circunstância, porque é isso que a gente faz na maioria das vezes. A gente olha uma situação contrária e olha uma promessa de Deus. Aí eu falo: essa circunstância me dá tanto medo, tira tanta paz, tira tanto sono, que engole a promessa. Não, queridos, essa circunstância tem que entrar dentro da promessa. Eu tenho uma promessa de saúde, de que o Senhor Jesus já levou naquela cruz todas as enfermidades,
Por que um diagnóstico tem que dar tanto medo? Eu pego essa promessa, engulo essa circunstância, engulo esse diagnóstico, mas eu não pego essa promessa e faço ela assumir no meio da circunstância. E na maioria das vezes é isso que a gente faz. Que então a gente possa viver o novo de Deus. Que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, tem uma frase do Bill Johnson. Ele é um escritor cristão. E ele fala o seguinte. Que a gente não vive a paz de Deus. Olha que interessante essa frase. A gente não vive a paz que excede todo entendimento. Porque a gente não abre mão de tentar entender a paz. Então o Senhor Jesus tem a paz que excede todo entendimento para todos nós. Só que a gente fica tentando explicar. Nossa, mas por que eu tenho? Como assim? Tá acontecendo isso tudo e eu tenho paz? Não, é para eu estar agitado. É para minha alma estar agitada. É para o meu coração estar acelerado. Não. A Bíblia vem nos dizer que a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração. E se ela guarda o nosso coração, a gente não precisa tentar explicar. Então a gente precisa abrir mão de tentar entender o que é essa paz. Como a gente explica essa paz. É a mesma coisa com os milagres. A gente precisa abrir mão de tentar explicar os milagres. E para finalizar, queridos, eu quero ler o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no capítulo 16, versículo 19. E te dizer que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que curou o cego. Ele é o mesmo Deus que fez tantos outros milagres que eu e você conhecemos. Ele é o mesmo Deus que ressuscita. Ele é o mesmo Deus que cura o câncer. Não tem nada que Ele não pode fazer. Não tem absolutamente nada que Ele não possa fazer. E esse Deus que não mudou, que foi o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e que é o mesmo que continuará fazendo amanhã, Ele entrega chaves para nós. Sabe, é tão lindo quando a Paula fala na ministração dela, pega essa chave, pega essa chave. E você sabe de verdade o que quer dizer pega essa chave? Olha só, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, chaves dão acessos para passarmos por portas. A chave, ela abre portas, ela tranca portas. Não importa o tamanho da porta, importa a chave que abre essa porta para você passar. E quando nós lemos aqui que o próprio Senhor Jesus nos dá chaves do reino dos céus, que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que a gente desligar na terra está desligado no céu. Essa é uma grande chave que vai dar acesso aos nossos milagres, porque nós mesmos destruímos os nossos milagres com a chave. Nós mesmos deixamos de receber os milagres com a chave, porque a gente desliga na terra, desliga no céu. Aonde o texto aqui diz, eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E assim eu encerro essa palavra dizendo para você, não aconteceu ainda, mas já celebre o seu milagre. É assim que a gente liga o milagre no céu. Não aconteceu ainda, mas se alegra com o seu milagre. É assim que a gente liga o milagre no céu. É chamando à existência as coisas que não existem. É assim que a gente liga milagre no céu. Sabe, queridos, o milagre, os milagres e tudo que nós temos para viver durante esse ano, os próximos anos, a nossa vida nessa terra, todo milagre é a resposta do céu diante de um problema aqui da terra. Não tem milagre sem a resolução de um problema. Não é? Não tem. Todo milagre é a resposta do céu para algo que está acontecendo nessa terra. Então a gente precisa ligar no céu. Nós precisamos declarar no céu o nosso milagre. Vamos declarar nesta terra para se ligar no céu. Amém? Posso pedir para você se colocar de pé? E nós vamos orar. Porque todo o milagre é a resposta
do céu. Todo milagre há uma resposta do céu. E eu te convido nesta noite a nós ligarmos na terra para ligar no céu. E se há algo que você entende que precisa ser desligado nessa terra para ser desligado no céu, use essa chave. Sabe, porque o próprio Jesus nos dá a chave do reino dos céus. É Ele que nos dá a chave nesta noite. Que a gente possa, e quando eu falo de desligar, querido, são coisas que talvez você ainda está olhando lá para 2023. Com dor, desculpe, 2022. Já quero antecipar, chegar 2024, né? Tem coisas que você olha para 2022 e te dá dor, te dá peso, te dá culpa. Fecha 2022 lá. Segue o novo de Deus daqui para frente. Desliga na terra para ser desligado no céu. Amém? Vamos orar?